Segundo Samuel, capítulo de número 23, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Bassebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Elí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi, e ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não negou. Também Benaia, filho de Joiada, era um homem valente de Cades Bizel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, gigantes. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Vou ler até aqui. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Eu te peço agora, Espírito de Deus, fale conosco mais uma vez. Ministre essa palavra aos nossos corações, torne ela viva dentro de cada um aqui nessa noite. E o meu desejo, Deus, com essa palavra, é que o Senhor traga um alinhamento de valentes do Senhor nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor alinhe os valentes para a continuidade dessa obra, Deus. Que o Senhor traga um alinhamento de visão, que o Senhor traga um alinhamento de convicções, da mesma fé. Que o Senhor traga um alinhamento de propósitos, de chamado, de ministério, para que eles cumpram os planos do Senhor nessa cidade, nessa nação e no mundo, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero ministrar dentro desse texto com vocês sobre os valentes de Davi. Logo quando o pastor me chamou para poder estar com vocês, eu comecei a pensar sobre o que ministrar. Um outro texto tinha vindo à minha mente no primeiro momento, mas essa noite Deus me incomodou muito, mas muito mesmo, para que eu ministrasse dentro desse texto com vocês. Então, à noite, eu passei um bom tempo acordado, e hoje pela manhã e durante o dia, para que Deus nos desse essa palavra com muita clareza,
E eu tenho toda a convicção de dizer para vocês, eu nunca ministrei esse texto, que essa palavra é para o seu ministério, para essa noite, para o seu tempo e para o seu povo, em nome de Jesus. Quando Deus trouxe esse texto ao meu coração, ele também está narrado no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, você vai ver do versículo 10 em diante, vai falar no momento agora em que Saul perde a vida, acaba a história de Saul, e agora Davi vai assumir e vai lá em Hebrom, e ele vai ser ungido, é a terceira unção sobre a vida dele. Agora ele é ungido rei de Israel. Ele está agora cercado pelos filisteus, então é um tempo de conquista. É um tempo agora onde ele vai precisar avançar com as suas tropas. Ele tem aproximadamente 600 soldados com ele, que ele arregimentou esses soldados numa caverna chamada Adulão. Você sabe que quando Davi está em fuga, né, de Saul, ele vai entrar numa caverna chamada Adulão, e ali estavam os endividados, os entristecidos, desanimados, os encarcerados, os que estavam em crise existencial, os desviados, os abandonados, estavam todos ali. E Davi começa então um treinamento de liderança com aqueles 400 inicialmente. E esse grupo aumenta no processo, ele começa com muitas conquistas, e ele chega a um grupo muito coeso, de uma liderança muito intensa, com 600 guerreiros. Homens valentes que saíam à peleja com Davi, e você vai ver que Davi, ele ampliou muito a sua conquista nesse período, que ele estava nesse deserto, fugindo de Saul, e dentro da caverna de Adulão. E com isso ele foi treinando o povo nas guerras, nas batalhas. Eu não sei se, né, durou 6 anos como vocês, durou menos, na verdade, esse contexto lá, mas podemos aplicar como esses 6 anos que trouxeram vocês até aqui. 6 anos de lutas, de batalhas. Deus trouxe cada um de um canto, cada um de uma forma, cada um com a sua ferida, cada um com as suas tristezas, com as suas marcas, com as suas dores, com as suas angústias, alguns endividados, outros encarcerados na alma, outros cheios de crise. E aí Deus decidiu, e aprova o Senhor, estabelecer vocês aqui em nome de Jesus. E aí Deus começa um grande projeto de conquista. Mas para que possamos ter grandes conquistas, primeiro nós precisamos atravessar grandes provas com Deus. Primeiro nós precisamos ser arregimentados, tratados, sarados, cuidados. Precisamos então, após esse processo, entrar num alinhamento, para que a partir desse momento todos passam a enxergar uma só visão, ter uma só direção. Porque quando você está focado em algo, assim como o laser, são vários focos e feixes de luz focado num só local. Então ele tem uma efetividade por aquilo. Assim também é um alinhamento de uma visão e de um propósito. Nós podemos alcançar muitas coisas, cada um com os seus dons, habilidades e talentos. Nós podemos alcançar muitas coisas. Mas para que nós possamos ir mais longe e termos uma efetividade nesse alcance, nós temos que olhar todos para a mesma direção em nome de Jesus. E agora chegou esse tempo de Davi, então, trazer isso sobre eles. E aí ele vai separar 30 desses valentes. E no meio desses 30 valentes, tem alguns que se destacaram. E eu vou falar 5 aqui para você hoje. Eu quero alinhar até com a questão dos 5 ministérios. Para que nós possamos pensar quem nós somos e aonde nós estamos nessa relação de alinhamento. No mesmo texto que está em 1 Crônicas 11, no versículo 10 vai dizer assim, ó, são estes os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel. E eu fiquei pensando nesse texto e nessa palavra, apoiaram valorosamente. E eu fiquei pensando sobre essa questão, apoiaram em relação a se alinharam. Foram aqueles que se alinharam com aquilo que Deus o chamou para fazer. E Davi agora vai passar a revista, possivelmente nos seus 600, e ele vai escolher homens capacitados, gabaritados, com dons, com habilidades, com talentos, para que ele pudesse então agora ministrá-los e alinhar a visão deles para o próximo passo. Quando você vai para o texto de Crônicas, que vai trazer uma explicação um pouco maior sobre conquista, desse contexto todo, vai dizer assim no versículo 5. Disseram os moradores de Jebus a Davi, tu não entrarás aqui, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, e se tornou a cidade de Davi. No versículo 6 diz, qualquer que primeiro ferir os jebuseus, será chefe e comandante.
Então Joabe vai lá, sobe primeiro e se faz chefe. Versículo 7. Assim habitou Davi naquela fortaleza. Versículo 8. E foi edificando as cidades em redor de Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. O texto diz que é um tempo de expansão. O texto diz que é um tempo de um circuito novo. E circuito novo nos fala de alcance. Ciclos nos fala de tempos. Círculos nos fala de relacionamentos. E circuitos nos fala de conquistas e alcances. É o que eu quero declarar para vocês nessa noite, em nome de Jesus. Um novo circuito a partir de hoje de alcance. Agora, para que Davi experimentasse esse novo circuito de alcance, o texto está dizendo que ele teve principais valentes que o apoiaram valorosamente. Ele precisou de apoio de valentes. De que forma? Valorosamente. Custou alguma coisa. Foi necessário alguém decidir pagar um preço junto. Alguém precisou olhar na mesma direção que Davi, o líder, estava olhando. Alguém precisou, de forma valorosamente, como diz o texto, renunciar o seu eu, o seu próprio chamado, sua própria vontade, os seus achismos, tudo que está aqui, para que eu pudesse, então, realinhar, ou alinhar com a vontade que Deus deu para Israel. Você sabe que Deus deu uma visão para esse ministério em nome de Jesus? E essa visão vem sobre um homem, e essa visão desce sobre a sua vida, e quem vai completar essa visão é a sua vida, através das próximas gerações, que já estão sendo levantadas aqui nesse altar, como nós vimos hoje, em nome de Jesus. Esse é o circuito de Deus. Circuitos são conquistas maiores, territórios maiores. Agora, para que isso possa estabelecer na vida de vocês, é necessário então que vocês se alinhem nesse propósito, nesse objetivo, para servir na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma direção, para enfrentar os desafios para a conquista dos circuitos. O circuito Deus já deu em nome de Jesus. Agora é necessário encontrar os valentes. O meu desafio para você aqui nessa noite é descobrir que no meio de vocês, aonde estão os valentes, que vão alinhar com essa visão. Os valentes que vão decidir arregaçar as mangas e de forma valorosa vão investir a sua vida para cumprir o chamado de Deus em nome de Jesus. E aí o texto que eu li para vocês vai dizer isso. Esses são os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos três, ele brandiu, matou, pegou a sua lança e destruiu, e desferiu golpes contra 800 de uma vez. A primeira qualidade de valentes para esse alinhamento, desse novo circuito que Deus tem para vocês, são pessoas que não vão medir esforços para ficar na linha de frente dessa batalha em nome de Jesus. Vencer 800 não é fácil, não. Sabe por quê? Humanamente não temos capacidade para isso. Não é na sua força, não é na sua capacidade, não é pelo seu talento, não é pelo que você faz, nem pelo que você sabe, mas é pela sua disposição de se alinhar com uma vontade, com um chamado, com uma visão. E aí o próprio Deus vai te capacitar em nome de Jesus. Olhar para um exército de 800 guerreiros, e com uma espada na mão, com uma lança na mão, você desferir um golpe e destruir 800, você tem que estar muito convicto daquilo que você é no chamado de Deus. São pessoas destemidas, são pessoas que sempre estão avante, são pessoas que olham para a guerra e entendem que não é a sua capacidade própria de vencer a guerra, mas porque Deus, que é o nosso general, está conosco, então não importa contra a quantidade contrária que está vindo, nós vamos avançar sempre em nome de Jesus. Essa é a primeira qualidade de guerreiros que precisa ser levantada nessa noite. Gente que não vai temer.
Gente que vai olhar 800 guerreiros e vai dizer, deixa comigo. Pode deixar, porque o meu Deus já me muniu de capacidade. E eu vou lutar, eu vou desferir um golpe. E nós vamos vencer esses 800 aí. Pessoas que não vão se limitar nas primeiras muralhas, nas primeiras circunstâncias contrárias. Alinhamento diz isso. De você olhar para uma direção que Deus te deu. A partir da sua liderança, da convicção que você tem. Aí não importa o arder da batalha. Você vai até o final em nome de Jesus. Eu disse que nós estamos com 6 anos lá de caminhada cristã. Você sabe um pouquinho da minha história, da nossa história. Nós temos sido bem ousados. E quando eu decidi partir para o projeto que Deus nos confiou, eu separei um grupo de pessoas, eu uni com eles e disse o seguinte: quem está disposto a caminhar aí? Mas o caminhar é aqui, ó. Eu preciso de homens valentes, valorosos, que vão até o final, custe o que custar. Se você tiver que doar a sua vida, entregar tudo que você tem, você quer andar comigo? Vamos. Eu não tenho muitos desses, não. Mas os que eu tenho estão comigo desde o início. E eu digo para eles, vocês não são obrigados a concordarem comigo 100%. Mas no que vocês estão fechados comigo, eu quero 100% de vocês. Você entendeu isso? Você não é obrigado a concordar 100% com tudo. Mas no que você fechou, alinhou, você tem que estar 100% fechado e aliançado em nome de Jesus. Falei para a pessoa do seu lado, você entendeu? Que Deus quer você por inteiro nesse projeto. Fala para ele, fechado 100%. Porque quando surgir 800 guerreiros, quando surgir o arder da batalha, quando surgir as lutas, os desafios, se você não estiver alinhado, você sai, deixa tudo na mão e compromete um projeto que você aliançou de ir até o final. Primeira qualidade é esse tipo de gente, que vai lutar até ver os 800 no chão. Eu não vou desistir. Então eu chamei esse primeiro valente dos perseverantes no meio da igreja. Aqueles que vão ter coragem, perseverar, até que Deus cumpra a visão dele nesse lugar, em nome de Jesus. Até que Deus cumpra. Até que. Quando começamos a construir, nós estamos há 2 anos e 7 meses. Eu chamei um grupo e falei, todas as sextas-feiras, do primeiro ao último dia dessa construção, eu quero uma vigília aqui das 10 à meia-noite. E toda terça-feira eu quero um culto aqui 7 horas da manhã. Com quantos eu posso contar? Aí eu não achei quantos, eu falei, com quem eu posso contar? E aí eu descobri que no meio de com quem eu posso contar, eu encontrei valentes, Josebe e Bacebete. Que não importou chuva, vendaval, tempestade, calor, não importou dia, noites, não importou manhãs, nós estávamos lá com esse grupo de irmãos orando toda sexta-feira, buraco por buraco, ferro por ferro, cimento por cimento, metro por metro quadrado. Nós estávamos lá clamando para que Deus fizesse um milagre toda sexta. E todas as terças-feiras eu estive lá ministrando um culto. Pessoas que vão até o final. Teve dias que dava vontade de desaparecer, tamanha luta, tamanha batalha, intensidade, desafios. Mas quando você tem valentes, alinhados com a visão que Deus te deu, que são Josebe e Bacebete, não importa o tamanho da dificuldade, eles vão com você até o final em nome de Jesus. Eles vão com você até o final em nome de Jesus. O segundo grupo de guerreiros que eu encontrei aqui, o texto diz no versículo 9, que Eliezer, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou, feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada, grudada a espada naquele dia. E Deus efetuou grande livramento ao povo e voltou para onde Eliezer estava somente para tomar os despojos. O segundo grupo diz que esse homem, ele era incansável.
Esse segundo grupo de guerreiros na igreja são os incansáveis. Você vê em segunda eles estão, terça eles estão, quarta eles estão, quinta eles estão, sexta, sábado, domingo, segundo. Eles são incansáveis, eles não param, eles não desistem. Ao ponto da espada grudar na mão dele. E essa foi a extensão do chamado de Eliezer. Ah, como precisamos de valentes como Eliezer. Homens incansáveis na batalha. Homens que nada para ele. Nada o faz desistir, nada o faz desanimar. Que não importa quantos inimigos levantam, quantas guerras tem, quantas pelejas tem, quantas dificuldades surgiram, não importa. O texto está dizendo aqui, que a mão dele, até ele cansar a mão e ficar grudado, pegado à espada, tamanha intensidade da luta, e ele não desistiu. Está disposto a se alinhar com isso em nome de Jesus? Pessoas incansáveis. Pessoas que já oraram e vão continuar orando. Que já guerrearam, vão continuar guerreando. Que já choraram, vão continuar chorando. Que já derramaram lágrimas para chegar aqui no 7º ano e vão continuar derramando muitas lágrimas. Mas você vai ver cumprir o novo circuito de Deus em nome de Jesus. Pessoas que não desiste. Eu chamei esse tipo de gente dos incansáveis. E o melhor disso, o texto diz que no final ele matou todo mundo e foi buscar os despojos. Foi buscar os despojos. Além de ser incansável, ele vai lá e traz os despojos para o povo de novo. Ele vai saciar o povo, alimentar o povo, sustentar o povo. Terceiro tipo de valentes que eu achei aqui no versículo 11, diz assim, depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedacinho de terra, um campo cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, ele se pôs no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Terceiro tipo de guerreiro, sabe qual é? É aquele que não importa aonde ele está envolvido na igreja. Se é na limpeza, abrir a porta, se é lá nos bastidores, se é no ministério que quase ninguém está vendo ele, ou ninguém está vendo, não importa. Ele está lá no meio defendendo. Está defendendo. Ele defende a visão. Ele defende o ministério. Ele defende a igreja. Ele defende Jesus. Ele defende o pastor dele. Ele defende o povo. Ele fica no meio do campo. E ele diz, não adianta vir falar não. Eu vou defender. Nós precisamos de valentes assim, irmãos. Pessoas que vão defender. Sabe por quê? Tirar pedra tem um monte lá fora já. Nós não precisamos de mais crente tacando pedra, criticando, julgando. Eu fico abismado com os crentes. Como critica, como julga. Nós precisamos de valentes como Samá, que vai alinhar com a visão. Mesmo que eu não concorde com algumas coisas, que eu não acho que está legal, que eu entendo que tem que mudar, que eu entendo que tem que melhorar, que tem que ampliar, mesmo que eu tenha essa realidade dentro de mim, mas eu preciso ser um Samá. Se Deus me deu esse campo de lentilha, eu vou ficar no campo de lentilha e eu vou defender dos filisteus. A tua luta é contra os filisteus, não é contra os israelenses. A tua luta não é um com o outro. A tua luta é contra quem está tentando atacar o seu campo. Ah, mas o meu campo é pequenininho, meu ministério é pequenininho, mas eu sou o menorzinho lá da igreja, ah, mas o meu não tem muito sentido, não tem muito significado, mas é com você que Deus quer contar para te usar de maneira poderosa em nome de Jesus. É você que faz a diferença. É você que faz a diferença. É você defendendo, é você orando, é você levantando guardas de intercessão, é você vigiando o tempo todo. É quando alguém está falando alguma coisa, você diz, ei, você tem que ser esse pacificador. Não, não é assim não, vamos orar por isso. Não, não é desse jeito não. Não, vamos olhar por esse prisma aqui. Tivemos lutas mesmo há 6 anos para chegar aqui. Temos que melhorar muito isso. Mas olha aqui o que Deus já fez. Vamos defender nosso campo de lentilha. Porque o texto diz aqui que depois que ele defendeu, Deus o entregou e efetuou grande livramento. Grande livramento. Porque Samá
Samar. E eu fiquei prestando atenção, né? No texto vai falar de um que matou 800, outro que grudou a lança, o outro que defendeu um pequeno campo de lentilha, e ninguém estava com inveja de ninguém nessa história. Cada um estava fazendo o seu papel, cumprindo o seu chamado, seu ministério. Sabe por quê? Deus chamou Samar para guardar o campo de lentilha. Deus chamou o primeiro aqui, o Josebe Bessebete, para poder matar 800. E Deus chamou o Eliezer para poder ser perseverante no meio da batalha e nunca desistir. Qual é o nosso grande problema? Deus levanta um valente no nosso meio que está matando 800, os Samars entram em crise. E se tiver só quem vai atrás de 800, quem vai cuidar do campo de lentilha? E se tiver quem está com a espada grudada, e vai ficar lá, e vai perseverar, e vai ficar até o final, é incansável, quem que vai alcançar, sair para alcançar os 800? Então, nós precisamos uns dos outros, as pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas, e Deus vai trazendo a vitória em nome de Jesus. Esse alinhamento, gente, isso é o verdadeiro alinhamento. E o texto continua aqui no versículo 12, versículo 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega, olha só, foram ter com Davi, lá na caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acamparam no vale de Refaíns. Versículo 14. Davi estava na sua fortaleza e a guarnição dos filisteus lá em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Olha só, Deus está levando eles a outras conquistas, Deus está levando eles a um circuito novo, Deus está levando vocês a novas conquistas, Deus está levando vocês a um circuito novo. É necessário levantar Josebe e Bessebete, levantar Eliezer, e é necessário levantar Samar, cada um tomar o seu posto como valente. E aí chega um determinado momento, Davi dá um suspiro, e ele só pensa, e ele só suspira baixinho: quem me dera tomar da água do poço de Belém. O texto diz que imediatamente os 3 valentes romperam o acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém, a tomaram-na, a trouxeram para Davi. Ele não quis beber, porém derramou como libação ao Senhor. Sabe qual que é a quarta questão de valentes que eu coloquei aqui? Eu coloquei como personagem desejo de Davi. Pessoas que Deus vai colocar do nosso lado, para poder entender as nossas necessidades em dias de grandes batalhas. Você sabia que o seu líder tem grandes batalhas? Vou defender em causa própria aqui agora. Você sabia que o pastor chora? Sabia que o pastor também tem fome? Que precisa de colo, de ombro, de oração, de ajuda? Você sabia disso? Davi naquele momento suspirou. Ele disse: meu Deus, se eu pudesse tomar aquela água, e se eu pudesse ter um refrigério, um descanso, se eu pudesse diminuir o meu ritmo, se eu pudesse passar uma noite sem me preocupar com tantas coisas, se eu pudesse passar um dia sem me preocupar, se eu pudesse ter alguém para dividir a minha carga, para dividir os meus medos, as minhas crises, os meus dias de choro, se eu tivesse alguém. Naquele instante, os 3 guerreiros, a Bíblia diz que eles romperam no meio do acampamento dos filisteus, altamente armados, foram até Belém, pegaram da água, beberam, trouxeram a água para Davi. Ei, vocês querem um novo circuito em nome de Jesus? Aprenda a ouvir os suspiros do seu pastor. Aprenda a discernir as necessidades da igreja. Eu sonho com um time desse, sabia? Eu sonho com um time desse. Time que eu olho, eu não tenho ainda não. Eu sonho, mas eu não preciso nem te falar nada. Eles já entenderam o que eu preciso.
time em que eu suspiro, eu não preciso nem dizer nada, eles já discerniram o momento e a direção onde nós estamos indo. Isso aqui me ensinou, de ontem para hoje, que nós precisamos ter pessoas pertinho de nós, que vão nos ajudar nas nossas necessidades, nas nossas noites escuras da alma. Você vai precisar de valentes do seu lado, para que possa trazer água para você em momentos de cansaço. E você vai ter que se tornar valente na vida de pessoas para trazer água para eles. Sabe o que me chamou a atenção aqui? E eu fiquei muito impactado com isso. O texto diz aqui, no versículo 14, que eles estavam na fortaleza dos filisteus. E ele suspira. Essa palavra no original, suspiro, é um desejo ardente por algo. É um desejo insaciável por algo naquele momento. O texto diz que Davi teve um desejo intenso na alma dele naquele momento. Era algo particular, era algo do coração dele. Os valentes estavam tão alinhados com ele, que eles discerniram o momento. Ei, olha para mim por favor aqui, Você precisa aprender a discernir os momentos que vocês estão vivendo. Se é para a direita, vamos para a direita. Se é orar, vamos orar. Se é clamar, vamos clamar. Se é chorar, vamos chorar. Se é quebrantamento, vamos buscar quebrantamento. Se é adorar, vamos adorar. Se é guerrear, vamos guerrear. São suspiros que o seu líder dá. Suspiros que saem da alma. Situações que são delicadas, mas precisam ser resolvidas. E aqueles três, o texto diz que eles romperam o acampamento. Essa palavra romperam destruíram, arrazoaram, cortaram no original. Ou seja, eles nem buscaram estratégia, eles confiaram em Deus e olharam e alinharam-se com o desejo do seu líder naquele momento e foram sem temer a nada. Porque eles sabiam que aquele desejo era real. Eles sabiam que aquela vontade, aquela necessidade era real. No entanto que quando eles voltam, eles impressionaram o líder. O rei, eles chegam, Davi olha para aquela cena e diz o quê? Vocês colocaram a vida de vocês em risco, vocês alinharam-se com a minha visão, com o meu desejo, com o sonho que Deus me deu, e deram a vida de vocês. Sabe o que Davi faz? Não bebe a água, entregue oferta para a glória de Deus. Sabe por quê? O que você está fazendo, para quem recebeu a visão de Deus, é para você glorificar a Deus. Você não está servindo o homem. Você serve a Deus através do homem. Você não está fazendo para ele. Você está fazendo para Deus. Davi disse, está aqui, oferta de libação. Não é para mim isso não, é para o Senhor, Deus. Eles declararam que estão alinhados com aquilo que o Senhor tem nos confiado, para que a gente continue ampliando o circuito e conquistando. Querem ter mais conquistas em nome de Jesus? Alinhe-se com os suspiros do dia a dia. Discerne os tempos. Aprenda a discernir esse momento. O texto continua dizendo sobre mais. Quero falar mais sobre dois valentes que eu encontrei aqui. No versículo 18 diz assim: também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, era um líder, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Ele era mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles, contudo, aos primeiros 3 não chegou. Ele era um nobre, ele era um líder, e o texto diz que com uma arma que ele tinha na mão, uma lança, ele vai ferir 300. E sabe o que me chamou a atenção desse personagem aqui, desse valente? Ele era mais nobre. Ele tinha atitudes nobres, tinha comportamentos nobres, ele tinha desejos nobres, e ele se comportou como nobre. Isaías 32:8 diz assim, os nobres projetam coisas nobres, e pela sua nobreza perseverará. Quanto mais atitudes nobres você tiver, mais você vai ter força para perseverar, para experimentar o que Deus tem para você em nome de Jesus. E o último é Benaia.
versículo 20. Filho de Joiada, era valente de Cade Bezel e grande em obras. Feriu ele, olha só, 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Olha o que esse camarada fez pela obra. Ele desceu numa cova, matou um leão no tempo da neve. Eu fiquei pensando, eu não sei como que deu conta. Imagine a dificuldade, o grau de dificuldade de descer numa cova, num tempo da neve, e tentar matar um leão. Já é difícil a neve. Descer na cova é pior. Matar um leão não dá. Só quem está alinhado consegue fazer isso. E eu pensei sobre esse gigante aqui, ó, sobre esse valente. Ele teve mais feitos. Eu vou continuar lendo para você, versículo 21. Ele matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Além de descer na cova no tempo de neve, matar um leão, ele ainda matou um gigante egípcio, tirando a lança da mão dele e o matando. Por conta de se alinhar com a vontade de Deus e com o chamado de Davi. Sabe por quem que eles fizeram isso? Por Davi, pelo reino de Davi. Foram valentes. Eu quero concluir nessa noite. E eu concluo sobre 7 princípios que eu quero só citar aqui para mim orar com você. Que eu encontrei nesses homens. Lealdade, fidelidade, honra à visão, alegria no coração em servir, coragem, sensíveis e atentos às necessidades e alinhados com a vontade do céu na terra. Sabe qual é o resultado disso? O reino de Deus se estabelece em nome de Jesus. Se concordarem na terra, está ligado no céu. O reino de Deus acontece. O circuito está estabelecido. Eu não tenho dúvida no que eu estou dizendo para vocês nessa noite, com toda a convicção. Esse é um circuito novo para vocês em nome de Jesus. Mas é necessário esses tipos de gente e de valentes para que vocês prossigam. Homens que vão alcançar 800. Homens que vão lutar incansavelmente pela obra. Homens que vão ficar aqui defendendo. Pessoas que vão ser sensíveis às necessidades de todo mundo, inclusive da liderança. Pessoas que vão superar dificuldades extremas, que é descer numa cova, matar um leão no tempo da neve. E pessoas que vão destruir 300. Minha pergunta para você é: onde você está nesses valentes? Onde você se encaixa? Onde você se alinha? Se ainda não se encaixou, meu apelo é para você se alinhar nessa noite em nome de Jesus. Para você se alinhar. Para você se alinhar. Quando Gideão, depois que ficou com 300 homens para terminar aquela batalha, ele começou com 10.000. Ele terminou com 300. E o cântico da vitória era pegar o cântaro com a tocha, quebrar o cântaro e declarar um cântico. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Ali Deus estava ensinando que eles deveriam se alinhar com a vontade de Deus, através da visão que Ele deu para aquele momento, através da vida de Gideão. Não tem conquistas sem valentes do seu lado e sem estarmos alinhados com a visão que Deus nos deu. 2 visões no mesmo lugar dá uma divisão. Não existe. É uma visão. Eu, quando estava aqui em Bebedouro ainda, eu voltei de uma fazenda que eu estava trabalhando ali em São Carlos. E aí me deram um grupo para liderar aqui em Bebedouro.
Era um projeto de pequenos grupos, estava implantando. E aí eu fui chamado lá e disseram, olha, tem um grau de dificuldade esse grupo, mas nós queremos avançar naquele bairro e conquistar aquele bairro. Você enfrenta essa batalha aí? Eu falei, enfrenta, vamos lá. E a nossa dificuldade era enorme para fazer a obra de Deus. Nós não tínhamos grana para nada naquela época, a gente vinha vindo de muitas dívidas e nem carro nós tínhamos só o Lucas de filho. Mas todas as quintas-feiras nós saímos da nossa casa e nós íamos para esse bairro lá em Bebedouro para pregar Jesus. E aí, durante um tempo, foi uma dificuldade, porque não chegava ninguém, tinha uma pessoa na reunião. Eu fiquei 1 ano indo lá com uma pessoa na reunião. Eu, a minha esposa, nosso filho pequenininho, e a minha sogra, ela amola alicate, e ela amolava um alicatinho de unha lá no dia, e era tipo R$5, e ela nos dava R$5 para que a gente, então, agora colocasse uma gasolina, que nós arrumamos um Fusca, ganhamos um Fusca, para fazer a obra de Deus. E eu fui lá para o mutirão com esse Fusca. Vamos lá, Jardim União. E aí pegava eu, a Cátia e o Lucas, e vamos de Fusca e minha sogra junto. E vamos. Pregando. Todas as quintas-feiras você podia ir lá, que eu estava lá pregando. Com uma pessoa. Tinha uma irmã lá. Irmã Francisca. Vamos pregar. Chegou um dia, eu falei, Deus, o senhor está de brincadeira comigo. Esse negócio de pregar não é para mim. Esse negócio de crente, muito menos. Os outros grupos estão tudo rompendo, tudo dando certo, tudo funcionando. Eu já falo 1 ano sem dinheiro, que esse Fusca aqui, ó. Tudo caindo aos pedaços. E aí, eu sofri um acidente com esse menino e com a Cátia. Eu chego lá, só tem aquela irmã. E ainda eu tenho que ficar pregando 40 minutos lá. E ainda tem que orar pela irmã no final. E ainda tem que desafiar ela a trazer mais uma outra semana, já sabendo que ela não vai trazer. Eu falei, Deus, eu vou fazer uma prova com o senhor hoje. Porque eu acho que ela também está irritada. Ninguém nem aguenta mais ouvir eu pregar. E, meu irmão, eu pregava 40, 50 minutos sem parar mesmo. Não importava o que tinha vou pregar. Eu fiz um propósito comigo desde quando converti. Tudo que eu começar a fazer, eu vou até o final. Tudo. Pego 2 litros de Coca-Cola, bebo tudo. Pego um lanche, como tudo. Pego um livro para ler, eu leio tudo. Pego um negócio, vou pregar. Tem não tem ninguém, vou pregar. Se é para pregar, vou pregar. Eu sou assim, tem esse perfil. E aí fui lá, falei, vou fazer uma prova com o senhor, Deus. Se eu chegar lá, eu vou pregar, vou lá tirar a oferta, vou ensinar, vou fazer tudo que tem que fazer, vou fazer o apelo, tudo certinho. E no final, eu vou falar assim, ó, irmão, já faz 1 ano nós estamos aqui, o negócio não está virando nada, não. Nós já somos crentes mesmo, não precisamos nem pregar mais para nós. Vamos parar com esse grupo aqui e vamos tocar nossa vida para outro canto, vamos ver o que vai dar esse negócio. E a minha prova com Deus era o seguinte, se a irmã falasse para mim, tivesse alinhada comigo para continuar, então eu não ia desistir. Já sabe, né? Cheguei, preguei, fiz tudo que tinha que fazer. Cheguei no final, falou, irmão Francisco, tem um negócio para contar para a irmã aqui, preciso de ouvir a senhora. Pode falar, irmão. O grupo não está virando nada. Eu quero saber o seguinte, ó. Se a irmã não quer desistir, para a gente parar com esse negócio, porque esse bairro aqui é muito povo duro, não dá nada, não. Ela falou assim, não, eu estou fechada com o irmão até o final. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Então, semana que vem eu venho aqui para pregar. Saí com a raiva de lá. Falei para a Cátia, doidinho para parar esse negócio, que não virou nada até agora. E só Deus fez isso comigo mesmo. Fiquei bravo com Deus, aquele negócio todo. Na outra semana eu fui lá. Apareceu um casal. 2 casais. 3 casais. Nós ganhamos lá mais de 80 crianças para Jesus Cristo de Nazaré. Mais de 70 adultos. A Cátia é uma delas, está aqui, ó. Esposa do Samuel. Eu não sabia que eles iam vir aqui hoje. Ele falou para mim que ia vir, mas eu não tinha acreditado nele, não. Eu já estava programado para contar isso para vocês. A hora que eu vi ela, eu entendi muito mais de Deus ainda. Por conta da Francisca, que se alinhou comigo e foi uma guerreira, e foi uma valente. E falou, acredito nessa visão aí, ó.
Nós entramos em todas as casas daquele bairro, fizemos culto na rua, ganhamos lá um monte de gente para Jesus. E a obra continua, graças a Deus. Porque nós encontramos um valente. Quantos valentes nós temos aqui nessa noite para continuar essa obra? Estamos juntos, alinhados nisso, em nome de Jesus.